Sente-se ou deite-se numa posição confortável e respire profundamente 2 vezes. Você inspira profundamente e expira lentamente 2 vezes, atingindo um estado meditativo. Concentre-se, após a respiração, nos seus pés. Foque em cada músculo dos seus pés e relaxe 100%. Relaxe cada dedo, cada parte do seu pé, tornozelo, e vamos subindo. Passe pela panturrilha, pela canela, pelos joelhos, pela coxa, até ficar com as pernas inteirinhas, 100% relaxadas, como se estivessem adormecidas. Passe pelos glúteos, pela lombar, até chegar nos ombros e também pelo abdômen, pelo peito, até ficar 100% relaxado, sem nenhum músculo tensionado. Passe pelos ombros, descendo pelos braços, bíceps, tríceps, cotovelos, antebraços e as mãos, relaxando 100%, deixando tudo solto. Vamos agora ao pescoço e subir para a nuca, orelhas, queixo, bochecha, boca, nariz, olhos, testa, couro cabeludo, ficando 100% com o corpo relaxado. Agora a gente foca na nossa respiração. Respiração mais lenta, mais calma, e foca também na paz que a gente atingiu, um estado de paz muito bom. E lentamente permaneça nesse estado, e quando desejar, respire profundamente mais 3 vezes e comece então a mexer a ponta dos dedos, das mãos, dos pés, alguns músculos, para sair desse estado meditativo, e que a paz atingida nessa meditação continue. Oração do servo imperfeito. Albino Teixeira. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco, mas com a tua bênção de amor posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir.
Dentro desta paz que nós estamos vivendo, nós nos sentimos capazes de vencer todas as dificuldades e continuar trabalhando, amando e servindo. Pedimos a Deus que continue nos amparando para que nós continuemos assim. E a doutrina espírita não tem um código para você ser espírita, um código para você estudar e ser espírita. Nós temos que estudar o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é o Cristo de volta. É tudo que Jesus ensinou para você seguir e dizer: eu sou espírita, porque tenho feito tudo para domar as más tendências que vinham me prejudicando. E a doutrina espírita renova nas nossas almas todos os ensinamentos que Jesus vivenciou e deixou para as nossas almas, para os nossos espíritos milenares. Então, para você ser espírita, você precisa estudar o Evangelho de Jesus. E você vai entender que, à luz da doutrina espírita, você vai saber de onde você está vindo, por que você está aqui e para que está aqui. Mas, para você ser espírita, você precisa procurar vencer-se a si mesmo. Domar, então, as tendências negativas que todos nós trazemos, não só dessa existência, mas de outras, porque nós somos espíritos velhos, muito mal orientados, que fomos dominados pelos poderes do mundo, que envolveram também as religiões e os religiosos. Então nós estamos hoje sofrendo esse passado faltoso, negativo, que maltratou o Cristo, maltratou a humanidade a que nós fazemos parte. Tem apenas 150 anos que a mensagem de Jesus rompeu os túmulos, tirou de lá as vozes da espiritualidade para que nós entendêssemos que o Espírito é eterno. E nós, ainda primários na doutrina espírita, temos essas dificuldades que a nossa irmã nos passou. Muitas vezes colocamos palavras, usamos vocabulários que não são ensinados pela doutrina espírita. Então, estudar a doutrina espírita é estudar o Evangelho de Jesus, à luz do Espírito eterno. Doutrina espírita vem ensinar você por que e para que nós precisamos amar o nosso próximo. Porque você precisa ter pena de quem sofre e dar de comer a quem tem fome e vestir os nus. Porque nós somos reencarnacionistas. Então sabemos que estamos vindo de um passado distante e vamos continuar vivendo neste planeta ou em outro planeta, melhor ou pior, de acordo com a nossa conduta nesta existência. Aí está a necessidade do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que explica a você o porquê do amor ao próximo e do perdão incondicional. A vida mostrada pela doutrina espírita não começa no berço e nem vai terminar no túmulo. A vida que a doutrina espírita nos mostra é o contato com o mundo dos espíritos. Como ouvimos, aqueles que não têm mais corpo físico conversam conosco que ainda temos corpo físico. Nós, espíritos que ainda temos corpo físico, vivendo na beleza desta oportunidade em que o espírito está sendo conhecido e respeitado. Então, estamos vivendo na era do espírito. Quando nós conversamos com os nossos irmãos, nós estamos também aprendendo, porque a espiritualidade se utiliza do ser humano para ajudar outros seres humanos. Quando nós nos reunimos para dar de graça,
o que de graça Deus nos tem dado. À luz do Espírito Eterno, nós estamos cooperando com os espíritos encarnados, que somos todos nós, e com os espíritos desencarnados, aqueles que já não têm mais o corpo físico, mas estão entre nós, aprendendo aquilo que eles não aprenderam quando estiveram no mundo terreno. Então, a doutrina espírita ensina essa convivência com os espíritos sem medo. E nós vamos perdendo o medo, vamos perdendo aquela ideia que maltrata a nossa gente, a ideia de culpa. Isso aconteceu e eu acho que eu fui culpado. Eu penso que eu tenho culpa com a doença da minha mãe. Eu tenho culpa com o desencanto do meu irmão que caiu na droga, com o abandono que eu dei ao meu pai. E essa criatura acha que abandonou o pai. Então, no abandono que ela sente que deu ao pai, ela ficou desequilibrada. Ela ficou deprimida e foi aos especialistas do caso, profissionais da área, e então informaram para ela: o seu pai não deu a você carinho, atenção. Ela tomou mais ódio do pai, já então que o pai era realmente culpado do seu desequilíbrio. Então, com uma conversa dentro da doutrina espírita, que é a mensagem de Jesus, o Espiritismo não inventou nada, ele só ampliou a nossa visão espiritual. Ele tirou a venda que nos impedia o contato com os espíritos. A doutrina espírita é Jesus de volta, que ensinou você a viver emocionalmente com Jesus e com os seus ensinos, a pôr em prática as suas emoções, os seus talentos espirituais. Deus não ia mandar para a terra os seus filhos sem recursos divinos. Nós temos dentro de nós os recursos que Deus nos deu como herança do seu amor para vencermos os males terrenos, para vencermos as maldades do mundo, para vencermos desencantos da terra, continuarmos amando, trabalhando no bem e servindo ao crescimento do bem. Você tem aí dentro a proteção divina, a força divina para amparar a sua alma, as suas emoções, que justamente você está amparando o seu corpo físico, porque você pensando no bem, agindo no bem, você está destruindo o mal que está lhe roubando a alegria de viver. Você está vencendo a dificuldade que nós damos o nome de doença do corpo, mas ela começou no espírito. Quando a doença chegou no corpo, você já estava doente do espírito e não percebeu. Então, a doutrina espírita é Jesus de volta, levantando os caídos do caminho, devolvendo saúde, renovando a sua esperança, pacificando a sua alma. Razão porque os mentores nos convidam a nós criarmos o nosso pequeno reino, a começar dentro de nós mesmos, o reino do amor, o reino da paz. Não é reino da paz porque você está numa vida maravilhosa, sem problema, cheio de dinheiro, cheio de conforto. Não é isto. Essa paz que Jesus nos deu como herança do seu amor por nós, o mundo não destrói. Ela existe dentro de você, independente do que esteja acontecendo em torno de nós. É essa paz que nós buscamos passar para o irmão que está sofrendo, que nos procura e nos busca o coração. Só de uma criatura irmã nossa chegar junto de nós para pedirmos uma palavra, um esclarecimento, nossa alma se ajoelha para dizer a Deus do amor e da gratidão que nós lhe devemos pela presença que ele encaminhou o nosso coração. Que o amparo de Deus, do Cristo, se faça para aquele nosso irmão, porque nós somos pequenos demais. Mas temos dentro de nós a herança divina, que não falha nunca. Vamos deixar que ela passe para o nosso próximo. Essa paz que Jesus deixou para todos nós. A minha paz vos dou. Não como o mundo lhe oferece, mas como meu Pai me confiou.
Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, paz e alegria. Entendamos que não existe doenças, existe doente. Vamos educar cristamente, à luz do Espiritismo, os nossos espíritos, para que, por motivos diversos, que nós estamos no mundo de provas e expiações, a doença se aproximar, encontre o nosso espírito equilibrado com Jesus, equilibrado com as forças do bem, amparado pelas vibrações de amor dos amigos espirituais que não nos abandonam. Que Jesus a todos nós proteja. Gostaríamos que você abordasse um pouco sobre disciplina, porque nós entendemos que você, pelo que realiza, com certeza precisou de muita disciplina para fazer o que faz. A disciplina é uma das experiências mais difíceis de ser incorporada à nossa estrutura psicológica, porque todos os animais somos escravos de hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Ninguém vive sem hábitos. Por isso que educere, educar, é fazer arrancar de dentro, que era a técnica de Sócrates. Despertar o discípulo a buscar o conhecimento que nele jazia, que o conhecimento vem do mundo espiritual, do mundo das ideias, segundo Sócrates. A disciplina é um hábito como outro qualquer. A pontualidade. Nós criamos o hábito de consultar o relógio. Pessoas têm o relógio como um ornamento, mas não olham nunca. Estão sempre atrasadas. E se nós criarmos o hábito de consultar o relógio, faremos um programa. Se eu tenho tarefa às 8 horas da manhã, eu vou me despertar às 6. Porque eu demoro meia hora para o banho, meia hora para o desjejum. Terei 30 minutos de percurso, mas como o trânsito é sempre previsível, vou calcular 50. Chegaremos antes. Mas isso nós definimos até criarmos o hábito. Esse hábito de fazer isso cria um condicionamento, gera disciplina. Desse para outros, eu vou me alimentar frugalmente. Mesmo que esteja com fome, eu sei que os alimentos desta natureza me farão mal. Então hoje eu estou enfermo, eu vou me alimentar frugalmente. O que é que nós fazemos? Nosso ego, maus hábitos, nossa estrutura, diz assim, mas se eu comer um pouquinho não vai fazer mal nenhum. O que é isso? É indisciplina. Não vou comer. Vamos supor que a gente seja diabético. Não deve comer açúcar. Mas pode, mas não deve. Então, eu tenho uma amiga que é diabética. E quando ela vê o doce, os olhos brilham. E nós dizemos naturalmente, você não pode comer. Ela fica pálida de ira. E diz, poder posso, mas não devo. E aí come para mostrar que pode. E a taxa de açúcar, de glicose sobe. E mostra que não devia. Então, a disciplina é um hábito que nós vamos construindo lentamente. E quando nos damos conta, estamos automatizados. Não será de um dia para a noite com uma boa resolução. Vamos sair daqui hoje dizendo assim, a partir de amanhã. Não, a partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã não chega nunca. Porque amanhã tem outra amanhã. É da psicologia. Não marque dados, nem prazos, comece. Ganhamos um livro e dizemos, uma hora dessa eu vou ler. Não lerá nem na outra encarnação. Porque nunca terá essa hora. Ganhou o livro, vou ler agora. Abre, para ser despertado. Talvez o momento não seja próprio, mas para ser espicaçado no desejo. E ele vai ficar no seu inconsciente. Na primeira brecha, o livro. Então, a pessoa lê. Mas se uma hora dessa eu leio, nunca vai ter a hora. Porque chegaram outros livros, chegaram outros videocassetes, chegaram outros programas maravilhosos da televisão lixo. E nós iremos postergando sempre.
Daí a disciplina é um hábito que nós criamos, condicionamos dentro de uma escala de valores e submetemos-nos. E em breve conseguimos fazer naturalmente. Como anda seu estudo no Espiritismo? Compreender a doutrina espírita não é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando nós temos nas mãos livros com a linguagem do século XIX. Nada contra, viu, Kardec? A gente sabe que naquela época era assim que as pessoas escreviam e que falavam, mas os tempos mudaram e algumas coisas também evoluíram. O que não mudou foi o rico acervo de conhecimentos que o Espiritismo tem para nos trazer e que está anos-luz ainda do nosso entendimento. Eu sou o Júlio Sena e no vídeo de hoje eu trago para você orientações que o próprio Kardec deixou para todas as pessoas que querem estudar com seriedade o Espiritismo. Logo na introdução de O Livro dos Espíritos, lá no item 8, o Kardec já deixa orientações muito claras e objetivas para todas as pessoas que queriam entender o Espiritismo, queriam saber um pouco mais sobre aquela nova ciência, aquela filosofia que estava surgindo. De cara, ele já diz que não tem como você estudar uma doutrina, que era a doutrina espírita, sem que seja por pessoas sérias, perseverantes e com uma vontade de chegar a algum resultado. Isso quer dizer que aquelas pessoas que julgam o Espiritismo sem nem ter começado a ler ou tentado entender alguma coisa, elas estão bem por fora. Mas assim, tudo bem você não querer estudar o Espiritismo. A única coisa que a gente exige, é claro, é respeito. Então, se o seu objetivo, você que está assistindo esse vídeo agora, é estudar o Espiritismo com seriedade, aqui vai a dica de ouro que o Kardec deixou. É preciso ter continuidade. Não adianta nada você começar o estudo e logo depois parar. É preciso ter persistência, um método de estudo e começar lá do começo. Porque com o tempo, as ideias que você vai começar a adquirir, elas vão se aglutinando, elas vão se agrupando e vão fazendo cada vez mais sentido para você. É assim que a gente começa a adquirir, como o próprio Kardec diz, uma nova ciência. Bom, você já deve ter percebido que aqui, encarnados no planeta Terra, a gente não está sozinho. Então os espíritos, eles podem sim ser os seus professores nessa nova ciência, assim como nós temos professores de algum curso que a gente vai fazer. Só tem um probleminha. A galera lá do outro lado, eles não têm muito tempo a perder, igual os professores daqui também, né? Então assim, para que você possa atrair bons espíritos ou bons professores, você precisa ter seriedade, você precisa ser perseverante, você precisa ter continuidade nos seus estudos. Se não tiver isso, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque a gente vai virar brinquedo na mão de espíritos que só querem saber de zoar com a nossa cara. Tá cheio deles por aí, são os zombeteiros, são aqueles que não estão nem aí pra nada. Eles estão só esperando e aproveitando da nossa sem vergonhice de achar que essa vida aqui é uma festa que é tudo oba-oba. Depois não vai dizer que eu não te avisei, hein? Eu não, Kardec. Olha, quando a gente fala em livro espírita, eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel que está no Pensamento e Vida, se eu não me engano, no capítulo 4, quando ele vai falar em instrução. E ele vai falar do livro de uma perspectiva que geralmente a gente não encara. Ele vai falar que o livro, na verdade, é como se fosse um imã, que nos leva, que nos conduz, nos induz a processos de telementação, de conexão de mente, a sua e as mentes que inspiraram aquele livro que foi escrito. Veja que visão diferente do que é ler um livro e estudar. Você vai ler Sócrates, você vai entrar em conexão com Sócrates. Você vai ler o Evangelho, você vai entrar em conexão com quem? Com quem inspirou aquilo que ali está. Então isso nos traz uma nova dimensão do que é estudar um livro. E aí já nos leva a algumas reflexões no sentido de estarmos com o coração aberto, com a mente conectada, fazer uma prece antes, reservar momentos específicos, o hábito da disciplina, do estudo, da manutenção. Com isso a gente vai criando uma ambiência melhor da nossa mente para que a gente não simplesmente leia superficialmente, mas para que a gente, enfim, se conecte com os autores que estão ou que inspiraram aquelas ideias. Então acho que essa é uma dica importante se a gente quiser realmente tirar o melhor de cada livro espírita. Que dica você daria para quem quer pegar um livro espírita e trazer ele para a nossa essência, para a nossa vida? A dica que eu dou é assim: sempre faça um estudo sistêmico. Nunca pegue uma questãozinha só. Pega a palavra, procura a questão, olha na obra, de uma maneira assim,
dialética, sabe? Não linear. É como navegar, você vai abrindo vários sites e vai pegando, e aí você vai construindo uma coisa que não tem muita lógica, não linear. Eu acho que o estudo verdadeiro é esse. Se você ficar muito assim, essa palavra, tá dito isso aqui, você não compreende. Às vezes o Emmanuel aborda um tema, aí em outros 10 livros ele fala do mesmo tema, e cada vez que ele fala, ele traz um elemento novo. Se você fica só numa obra, sua visão é limitada. Para quem está nos assistindo, que dica você daria para que a pessoa pegue um livro espírita para que ela possa estudar ainda melhor a doutrina? Então, a minha dica é que a pessoa escolha o livro que toque o seu coração. Aquele que o coração pede para que ela possa ler e estudar. E, claro, que todas as obras e todos os ensinos estejam sempre comparados, analisados à luz do conhecimento básico que são as obras de Kardec. É bom ler as perguntas, meditar sobre elas, porque é no silêncio do nosso recolhimento interno que muita coisa acontece, que a inspiração pode vir, que os insights acontecem, e também conversar com aqueles que têm um conhecimento. Então, participar de grupos de estudo, onde as pessoas possam aprofundar a respeito dessa temática e pesquisar na internet, pessoas que falem a respeito daquela temática é muito importante, porque o que caracteriza o espírita é ser um livre pensador. Sim. É ter a habilidade de raciocinar e chegar às próprias conclusões. Um espírita não é reconhecido por saber repetir a opinião de alguém a respeito de um tema. Então o espírita tem que conhecer as bases e os princípios espíritas inamovíveis, que são aqueles estabelecidos e demonstrados por Allan Kardec, tem que aprender o pensar espírita, que é raciocinar e utilizar a lógica e o bom senso, assim como as informações mediúnicas, assim como o próprio raciocínio, à luz da imortalidade da alma, e construir a sua própria visão. E claro, se inspirando sempre naqueles que são os autores mais confiáveis, como André Luiz, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como a base kardeciana, mas, sobretudo, produzindo uma capacidade própria de pensar, ao invés de simplesmente só reproduzir e repetir o que o outro fala sem saber defender aquela ideia. Quando então isso passa a ser um raciocínio próprio da pessoa, quando ela introjeta a capacidade de pensar e de sentir, então o Espiritismo faz um movimento dentro do coração. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz,
Jesus, quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Laraia, 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 laraia. Mestre amado, luz divina, abençoa